Queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você que está conosco aqui mais uma vez. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio, é um prazer muito grande estar com você e convidá-lo para refletir comigo mais um vídeo a respeito das primícias do Senhor. Desta feita eu quero ler Malaquias 3:10, embasar num texto no versículo 10, onde o Senhor ele vai expressar algo que está em seu coração em relação ao seu povo. Ele diz: tragam os dízimos e todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, diz o Senhor. O texto sagrado vai nos falar ainda que o Senhor, ele não apenas vem cobrando os dízimos à sua casa, a exigência das primícias, mas também ele vem cobrando as ofertas que eram trazidas para a casa do Senhor. E é sobre isso que eu quero tratar nesse momento, em breve tempo com você. Ao término deste vídeo, se você desejar se inscrever, você que ainda não se inscreveu, você pode se inscrever e tocar no sininho de notificações e estar recebendo sempre vídeos que nós estivermos aqui preparando para a sua edificação. Esses vídeos têm um único propósito, de edificar você, de levar a mim e levar a você para mais perto de uma compreensão bíblica a respeito de assuntos que norteiam a nossa vida. E no que diz respeito às primícias, são fatos importantes que nós precisamos estar inteirados, certo? O contexto do texto que nós lemos, a partir do capítulo 1, você vai observar que Deus, ele não reclama apenas dos dízimos, mas ele também exige as ofertas que lhe são devidas. É interessante observar, e você for para o contexto, a partir do capítulo 1, você vai ver que os sacerdotes, eles estão obedecendo às ordens de Deus, que é levar dízimos e ofertas. Eles estão entregando a Deus. Eles estão fazendo duas coisas. Eles estão obedecendo a ordem, tomando atitude para levar. Eles estão entregando a Deus. Porém, existe um ponto que finaliza, que fecha para que a vontade de Deus ficasse satisfeita, que é exatamente a forma que essas ofertas, essas primícias eram trazidas. A maneira que Deus exigiu que fosse colocada no altar não era a maneira que eles estavam colocando no altar. Por quê? Porque essas ofertas, elas eram defeituosas. Elas estavam indo, mas estavam sendo apresentadas defeituosas. Estavam levando animais coxos, cegos, enfim, era um sacrifício diante de Deus que não tinha valor. Deus estava dizendo que estava rejeitando a oferta. Só que o pior de tudo não era rejeitar a oferta. Deus estava rejeitando eles também. Além de Deus rejeitar a oferta, Deus estava dizendo que estava rejeitando o ofertante. E isso é pior ainda. Veja que situação. No versículo 10 do capítulo 1 de Malaquias, se você observar, você vai ver que Deus diz: se vocês pegarem essa oferta que vocês estão trazendo no meu altar
e levasse para o governador, que na época o governador era uma das autoridades maiores. Deus está dizendo, se vocês pegarem essa oferta que vocês estão trazendo para mim, levarem para o governador, vocês acham que eles iam aceitar essa oferta? Do jeito que estão me apresentando? Vocês acham que eles iam aceitar essa oferta? Aí o Senhor diz, quanto mais a mim, quanto mais eu, o Senhor, aceitaria uma oferta como essa da mão de vocês? Então você veja como Deus, a observação séria que Deus está fazendo em relação às ofertas que eram levadas ao altar da casa do Senhor. Então, o que não servia para eles, eles estavam entregando a Deus. Essa que é a verdade. O que não servia para eles, eles estavam entregando a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Será que nós não fazemos isso também? Será que quando separamos o dízimo é a mesma primícia? Ou será que a gente não primeiro paga alguma coisa? Ou deixa para separar se der? Se não der, deixa para o próximo mês. Será que nós não fazemos isso? Em relação às ofertas, será que nós damos aquilo que tem valor? Ou as nossas ofertas são caracterizadas como ofertas sem valor diante de Deus? Será que nós valorizamos somente o dízimo? Será que a oferta a gente não está deixando a desejar? A gente até acerta no dízimo, faz tudo direitinho. Mas quando vai para a oferta, a gente se perde? Será que não está acontecendo isso com a gente? Nós separamos o dízimo, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que a oferta também é do Senhor. Será que a gente valoriza a oferta? Você tem valorizado, eu tenho valorizado separar uma oferta para Deus mensalmente? Ou você chega na igreja e entrega a Deus qualquer oferta? Aquela oferta simplória, que a gente olha assim, isso aqui não vai fazer falta mesmo? Vamos ser francos, nós temos falhado muito com respeito à oferta. Se acertamos e estamos fazendo conforme Deus quer em relação ao dízimo, mas em relação à oferta, pense comigo, nós temos cometido muito erro em relação à oferta. A gente mal separa uma oferta especial para Deus. Você já separou uma oferta especial para Deus mensalmente? Ou você dá a Deus uma oferta que tiver lá no teu bolso, lá, aquela costumeira, né, de R$2, de R$1, aquele centavo que sobra lá do picolé, aquele centavo que sobra lá da pipoca. É verdade, olha. Às vezes, quantas vezes você tem R$10 no seu bolso e do outro lado você tem R$2. Na hora da oferta você dá R$2, mas não dá R$10. Isso é ridículo, não é? Como nós estamos diante de Deus nessa hora? Mas o pior não é nada. Sabe o que é o pior? É quando a gente sai da igreja e a gente entra numa sorveteria, a gente não mede R$2 para gastar, não. A gente gasta 10. A gente gasta até R$50. Depende do que tiver no nosso bolso e de quem estiver com a gente para gastar. Não é? Gastamos até mais. Já aconteceu comigo isso. Estou falando do que eu já vivi, tá? Já cheguei momento de dar um valor muito pequeno de oferta. E quando eu saí do culto, que chegar na sorveteria ou numa pizzaria, gastava R$50, R$60 com a família. Pense comigo. Como Deus olha esse meu comportamento? Como Deus olha esse seu comportamento? Você se amarra, você se prende para Deus, mas libera para você e para caprichos seus e meus. É vergonhoso isso, não é? Eu preciso tomar vergonha na minha cara.
Eu preciso me corrigir quanto a isso. Essa é a realidade de muitos cristãos, você sabia disso? Quantas vezes a gente tem coragem de assumir um compromisso, de pagar um móvel para dentro da nossa casa mensal de R$ 50, de R$ 100 todo mês. E a gente não falta aquele valor lá, paga todo mês, mas a gente não cria um propósito de todo mês a gente também separar 20, R$ 30, R$ 50 de oferta para Deus. Só porque a gente se satisfaz pelo fato de dar o dízimo. A gente se contenta porque já dá o dízimo e não se preocupa com a oferta. Você sabia que Deus pesa também a nossa oferta? Você sabia que esse comportamento é pesado diante dos olhos de Deus? E que colhemos pouco porque plantamos, mas plantamos muito mal? Porque ofertar é uma plantação. Paulo vai falar isso em suas cartas. Capítulo 9 de 1 Coríntios. E 2 Coríntios, capítulo 8 também, ele fala sobre a colheita, a semeadura, a lei da semeadura, no mundo espiritual e no mundo físico. E dízimos e ofertas faz parte desse mundo, dessa semeadura aí. Não tenha dúvida disso. Meu querido, nós falhamos muito quanto a isso. Nós temos coragem de separar para pagar uma prestação R$ 100, 50, 20, seja lá quanto for. Mas não temos coragem de separar para dar uma oferta para Deus mensal. Estou falando, é mensal. E a gente dá aquela oferta lá que não tem valor para a gente. Deixa eu dar um conselho para você? Posso? Você receba se você quiser. Nunca dê uma oferta que não tenha valor para você, para Deus. Se é para dar uma oferta que não tem valor para você, não dê não. Agora, se tem valor para você, pastor, qual é a oferta que tem valor para mim? Aquela que te faz falta. Você vai sentir falta daquela oferta? Tem valor para você. Se tem valor para você, tem valor para Deus. Isso aqui é questão de raciocínio básico. Questão de pensar. Pensa comigo. Tem valor para você, tem valor para Deus. Agora não tem valor para você? Não tem valor para Deus. Você acha que é algo ilusório? Simplório demais? Então, não entrega para Deus também não. Porque Deus, ele merece o melhor. E o melhor em tudo. Você sabe por que nós erramos muito? Em duas coisas quando ofertamos a Deus. Não estou falando disso, estou falando de oferta. Porque nós damos o que sobra. E porque nós damos o que não tem valor para a gente. A gente está acostumado a dar aqueles R$ 2, se tiver, né? Aquele centavozinho. Que a partir de hoje eu e você possamos separar uma oferta para Deus. Mensal. Separa uma oferta mensal para Deus. Nem que seja R$ 10 por mês. Fora o teu dízimo, irmão. Eu estou crendo que eu não estou falando com meninos espirituais, não. Eu acredito que eu estou falando com gente grande, gente que pensa, com crente maduro, com crente cascudo, que sabe o que é isso. E que o Espírito Santo, eu tenho certeza que já tem falado com você, já tem falado comigo. Mas eu estou sendo pesado, eu estou endurecendo meu coração. E às vezes eu digo, para que isso? Não precisa de tudo isso. Precisa sim, a obra de Deus precisa sim. Precisamos avançar. E ela só vai avançar nesse contexto se a gente abrir a mão. Deixar de ser pão duro. E abrir a mão para a obra de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, Paulo vai falar para a igreja algo bem interessante. E Paulo vai dizer que Coríntios se destacava em tudo. Ele se destacava em tudo, era uma igreja dedicada. Aliás, era uma das igrejas mais ricas da região. Era a igreja de Coríntio. E ela se destacava em tudo, na dedicação, em tudo. Mas eles falhavam no que diz respeito às ofertas. Sabe por quê?
Eles eram pão duro. Era uma igreja que não ofertava. Era uma igreja que não abria mão para a oferta. Sabe o que Paulo vai dizer no versículo 8? Paulo orienta eles a entregar as ofertas como uma prova de amor que eles têm pela obra. Paulo diz, se vocês amam a obra de Deus, mostre isso ofertando, contribuindo. E Paulo chega a dizer que convém que eles contribuam. Paulo vai dizer isso, convém que vocês contribuam. Vocês amam a obra de Deus? Então mostre isso contribuindo. Mostre isso na prática. No capítulo 9 de 1 Epístola aos Coríntios, Paulo vai repreender eles por eles não ter contribuído com o salário dele. Você vai ler lá. 1 Coríntios capítulo 9. Paulo vai chamar a atenção deles e vai dizer que não passou necessidade porque os irmãos da Macedônia que foram visitar eles, trouxe oferta para ele. E porque os irmãos levaram ofertas para ele, ele não chegou a passar privação. Porque a igreja, a sua igreja, a igreja que ele gerou, ele vai dizer, eu gerei vocês. Vocês são minhas ovelhas. A igreja do qual ele era pastor, Paulo vai dizer, estava deixando eles passando necessidade. Veja que situação. Só porque a igreja não ofertava. A igreja não chegava junto. Era uma igreja que se fechava para a obra de Deus no contexto da oferta. Será que nós não somos assim também? Será que a gente não está sendo assim? Que possamos ser um ministério diferente. Deus está contando com as minhas mãos. Olha as suas mãos. Deus está contando com elas. Com as minhas. Com a nossa. Deus conta com você. Que a partir de hoje sejamos como a igreja de Macedônia. Que possamos contribuir na nossa pouca força. Paulo diz que na pobreza eles deram o melhor. Sobrepujaram. Embora deram o que tinham. Mas da sua pobreza, eles se esforçaram. Mas honraram a obra de Deus. A ponto de Paulo reconhecer isso diante de Deus. Eu e você sejamos assim. Agora, não amanhã, hoje. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Deus te abençoe. Que possamos ser como a igreja da Macedônia, abrindo a mão para a obra de Deus. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço de Deus. Que você tenha compreendido isso. Na paz, na graça e no amor de Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus.